irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra podermos nos reunir para falar desse Deus poderoso, maravilhoso, esse Deus eterno, amoroso, que tem cuidado de cada um de nós. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, o Senhor está no nosso meio. E eu quero orar e agradecer e engrandecer o nome dEle. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, eu glorifico e exalto o teu santo nome. Te agradeço, Senhor, por mais uma reunião onde podemos compartilhar a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Sérgio, Senhor, pastor Sérgio, que tem vindo nos servir, nos mostrar o caminho para o Pai, nos ensinar a palavra de Deus. Senhor, venha abençoá-lo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigada, Deus, pela vida dos que estão aqui e daqueles que estão a caminho. Senhor, venha, Senhor, falar conosco nessa tarde. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te exaltamos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Privilégio de estarmos juntos. Estamos aqui reunidos e hoje o título de hoje é um título bem interessante. Eu já queria, sem delongas, entrarmos na palavra. Você que tem a sua Bíblia aí. Um texto tão conhecido, né? Lucas capítulo 15. Não, dá pra ver aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 15. Vai ser um texto que todo mundo acho que já até conhece de cor. Decor e salteado, né? Lucas capítulo 15. E eu vou falar o título no final. Porque vai ficar, para você não ficar pensando no título, mas da onde nós vamos tirar esse título, né? E Lucas no capítulo 15 é um texto que nós já conhecemos, onde vem numa sequência, Jesus vai falando ali de 3 parábolas e vai nos mostrando a questão da moeda perdida, dracma perdida, e aí chega na famosa parábola do filho pródigo. Boa noite. E nessa parábola do filho pródigo, nós já sabemos a história. O menino ali, o mais novo, pede ali a herança, vai embora e quando está ali no final da sua situação, vamos ler então do versículo 14 em diante, Lucas 15, do versículo 14 em diante. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso se empregou com cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si. Isso é importante. Caindo em si, de Lucas 15, versículo 17, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Veja, ele não disse voltarei para a minha casa, não voltarei para a minha família, não voltarei para o meu pai. Direi que pequei contra ti, né, eu não sou mais digno e tal. E aí nós sabemos a história, ele vai. E quem estava esperando, o pai, tinha essa expectativa de encontrar. Vamos dar um pulinho, então, nós já conhecemos a história. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel no seu dedo, calçados nos pés. Calçados nos pés, importante isso. Versículo 23. Tragam o novilho gordo, ou o novilho cevado. Matem-no, vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Versículo 24.
Pois este é meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram então a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E esse se respondeu: este seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu ele de volta, são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e foi insistir com ele. E ele respondeu: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca te desobedeci, obedecendo às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos reunidos e nos achegamos à tua palavra com fome e sede. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso espírito. Para tanto calamos nossa alma. Dizemos para ela aquietar-se e saber que só o Senhor é Deus. E assim levamos cativo a Ti todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, a obediência à Tua palavra. Tudo que se levantar contra ela caia por terra em nome de Jesus. Amém. 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 E conhecemos essa palavra, sabemos que a religiosidade é o nosso maior inimigo e sabemos que encontra em nós guarida porque nós somos os nossos maiores inimigos, né? O que é o boi cevado, irmãos? O que é o boi gordo? A gente lê tantas vezes o texto e às vezes não se percebe alguns detalhes, né? O que é o boi gordo? Ou o cabrito? O que representa isso? Fartura. Fartura, que mais? Alimento, suprimento. Alimento, suprimento. Mas assim, na casa do pai, nesse fazendeiro, aqui da parábola que Jesus está aqui contando, e a história não é do filho. Se nós formos ver lá no comecinho do texto, Jesus continua a história de um pai, não de um filho. Né? Então a ênfase já começamos. Então nós estamos falando do cevado. Vamos entender. Boi cevado é uma expressão que significa um animal que é bem nutrido, que é preparado, que é um gordo. Seria, lembra aquela história do porco, né? Que tem um porco, o pessoal engorda, vamos engordar o porquinho para alguma festa propícia, né? Então o boi cevado é aquilo que é preparado, era aquele animal que era separado para um momento de festa, para um momento de celebração, para algo especial, onde toda a família estaria reunida e para um momento de celebração máximo. Era algo hiper especial. E perceba que algumas coisas vão chamando a atenção. Primeiro, o filho mais novo vivendo naquela casa, vivendo ali debaixo do teto do pai. Os dois filhos não tinham entendimento do relacionamento que tinham, e quando nós somos chamados a viver a vida com Deus, nós temos que entender que Deus nos chama para viver primeiro um relacionamento com Ele e também, estando em relacionamento com Ele, um relacionamento com os nossos irmãos, com aqueles que estão próximos a nós. E precisamos compreender claramente que o relacionamento que devemos ter uns com os outros
denota e transfere e vai ser claramente um espelho da compreensão que temos no nosso relacionamento com o Pai. Obviamente. Então, se eu tenho uma compreensão clara do meu relacionamento com o Pai, a minha compreensão do meu relacionamento com o Pai vai ser transparecida, vai ser clarificada através da minha relação com o meu irmão. Então, se eu tenho um entendimento de uma paternidade transparente, de uma paternidade tangível, de uma clareza de identidade comigo, com relação ao meu pai, eu também vou ter clareza, transparência e tranquilidade de entender que o meu irmão também é um filho, que também tem uma identidade, que ele também tem todas as características que eu claramente também tenho. Que nem aqui ele ficou irado, né? Mas a questão qual é? Que antes de sair, os dois aqui, o mais novo, não tinha essa percepção clara da identidade. E quando ele sai e vive o que viveu, quando ele cai em si, a primeira coisa que caindo em si nos chama a atenção é que ele não diz eu vou voltar para minha casa. Vou voltar para a comida. Vou voltar para as minhas roupas. Vou voltar para o meu quarto. Vou voltar para a despensa. Ele não falou isso. Volta para o pai. Vou voltar para quem? Para o pai. Porque caindo em si, ele entendeu que a casa dele não era coisas materiais. Que o pai é a casa. Que a minha comida, que a minha roupa, que a minha necessidade Que muitos filhos fazem isso. é o meu pai. E não o que o meu pai me dá. Olha, agora caiu em mim. Aquilo tudo que eu tinha era nada sem ele. Deus! Tinha tudo, não porque eram as coisas, mas porque ele estava lá. Aí ele cai em si, vou voltar para ele. Pai, me trata como se eu quiser me tratar. O empregado, não importa. Eu vou estar onde o senhor está. Preciso da tua presença. Eu só quero, porque onde o senhor está é o suficiente. Eu sei que vai ter comida, eu sei que vai... Mas essas coisas são... Porque o que importa é onde o senhor está. Pegar aquele boi. Melhor. Aquele, sabe, daquela festa, daquilo que estava preparado, aquela bênção que estava separada. E aí, quando o filho mais velho volta, está ouvindo a festa, chega o funcionário e diz que o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, mataram o boi cevado. O quê? A discussão... Para ver qual é a discussão. Não é sobre o irmão que ele discute com o pai. Ele não está discutindo com o pai sobre a vida que voltou da morte, sobre o irmão que voltou a viver. Ele está discutindo sobre o boi. Ele está discutindo sobre boi. Eu estou aqui todos esses anos. Nem um cabrito, bé. Nem um bebê você me deu. E o pai começa a argumentar, filho, você não está entendendo o espírito da coisa. E na religiosidade a gente aprendeu, mas eu faço tudo certinho. Eu te obedeço, é fumacinha para frente, é fumacinha para trás. É reza 3 vezes por dia, faz ritual para cá, faz ritual para lá, dá dízimo certinho.
Eu faço tudo o que tem que fazer bonitinho. Eu vivo tudo que a religiosidade manda viver. Mas você não compreendeu ainda que o coração não está ainda onde precisa estar. É o que acontece hoje em dia. Você ainda está atrás do boi, filho. Você não percebeu que mais importante do que o boi é o teu irmão. Eu não morri por boi. Aleluia, Jesus. Jesus não morreu por boi. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. E ele está ali naquela discussão, filho, tudo que eu tenho é teu, mas você não pode usufruir porque você está correndo, você está pensando igual escravo ainda, você está pensando igual funcionário. Você não compreendeu ainda a dimensão, e porque você não compreendeu, você não pode usufruir. Porque eu pensei, porque a festa que está, a bênção que está rolando aqui, não é como eu imaginei. Como matar o boi sem eu ficar percebendo, sem eu participar da bênção? Por isso que, infelizmente, é mais fácil chorar com os que choram, porque rir com os que se alegram dói. Se alegrar com os que se alegram, às vezes dói. Chorar com os que choram é mais fácil. E aí, a religião nos ensina a pensar que como é que eu vejo então o relacionamento meu com o meu pai, com Deus? Não, Deus falou, então eu tô aqui bonitinho. Da qualquer dia o boi é meu. A qualquer momento eu pego esse boi. Eu sirvo a Deus aqui, mas eu tô de olho no boi. Aí de repente vem o outro filho, não é mais meu irmão. Aquele teu filho, esse teu filho aí. E o senhor dá o boi para ele. Que absurdo. Só que esse filho caiu em si. Será que nós já caímos em nós? Ou porque nós vivemos dentro das regrinhas da religiosidade, achamos que estamos só fazendo a presepada. Mas vamos continuar. A gente acha, e infelizmente nós avaliamos, que porque nós vivemos dentro de uma... E tome cuidado com o que eu vou dizer aqui, irmão. Que vida de querer agradar a Deus e viver pela fé é quase que infalível, vou repetir, é quase que infalível uma situação de prosperidade financeira e física. E quem disse que isso é verdade? Aonde está escrito isso? Onde Deus prometeu para mim e para você 100% de certeza que você e eu nunca vamos ter dificuldades e que, olha, você vai ficar milionário. E aí a gente mede pela nossa mente religiosa, você está com alguma dificuldade, você está passando algum aperto, tem alguma coisa aí que está errado na sua vida. É prova de Deus. Deus está te testando. É mesmo? Deus virou professor do Enem agora. Olha, se ele for professor do Enem, ele vai tirar, porque ele vai ver os alunos, vai né? Da onde nós tiramos isso? Diz para mim, será que Deus tem prazer em ficar, judiando o povo? Será que isso é realmente correto? Tem bênção financeira, Deus está aprovando. Está passando prova, Deus está reprovando. Está em pecado. Da onde? Porque, pelo que me consta, nos evangelhos mostram isso, quem prometeu riquezas, se fosse adorado, foi o diabo, não foi Deus. Eu acho que nós estamos com alguns valores meio invertidos aqui. Deus não prometeu riqueza se nós o adorássemos. Então tem muita gente, talvez, tendo riquezas que não foi bem Deus que deu. Embora esteja dentro da igreja.
Alô? Cuidado. Cuidado. Mas vamos ver o texto de Mateus 6. Vamos ver Mateus capítulo 6, texto muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. É o penúltimo texto de hoje. Hoje a gente vai ser bem breve. Enquanto os irmãos abrem, eu vou aqui agradecendo aos irmãos que entraram, que estão aqui nos acompanhando. E Jesus diz no versículo 25 de Mateus 6 em diante, disse Jesus aos seus discípulos, por isso eu digo para vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que vocês vão comer, nem com o corpo quanto que tem que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos. Quem? Os corvos. Interessante. No outro texto ele fala de andorinhas, outro texto fala de pardais, mas nesse aqui fala de corvos. Não colhem, não tem armazéns, não tem celeiros, não tem despensa. Contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar então com o restante? E Jesus está falando, qual é o valor que vocês têm? Preste atenção, vocês valem tanto mais do que as aves, e vocês aí estão se debatendo, vocês não estão entendendo o valor que vocês têm. Então, se as aves, que são as aves, não têm... E aí eu fiquei pensando, do que um corvo se alimenta mesmo, né? Aí a gente vai ver, corvos são animais onívoros. Chique, né? Onívoro. Ou seja, comem uma grande variedade de alimentos, incluindo cadáveres de outros animais ou de seres humanos, mamíferos, insetos, caracóis, lagartos. O bicho come tudo. Mas inclusive carne. Então, a palavra está dizendo, né, na continuação do texto, se a Bíblia está fazendo um paralelo aqui, né, trazendo para nós, se eu tenho que pensar e não me preocupar com as coisas que são materiais, mas antes de falar o que eu vou dizer, vamos continuar no texto, pula para o versículo 32, Mateus 6, tá? Que não se desgastem com o tempo. Façam um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto, nenhuma traça destrói, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Que bolsa é essa? Que nenhuma grande marca, Vuitton ou qualquer outra, conseguiu saber ainda. E que tesouro é esse que tem no céu? Que quando nós lá, o céu onde Deus está, vai chegar lá, no momento então que vamos receber nossas recompensas, vai ser aberto um baú com um monte de moeda. E o que nós vamos fazer com isso na eternidade? Vamos comprar o que na eternidade com moeda? É disso que Deus está falando? Não tem a ver com coisas materiais, irmãos. Então do que Deus está aqui? O que Jesus está falando? Jesus está falando aqui que o tesouro que nós vamos agregar, o tesouro que vai ser somado, tem muito mais a ver com compreender de que a essência do maior tesouro que nós devemos dar valor é exatamente o fato que o Filho que caiu em si entendeu. O meu tesouro não é casa. O meu tesouro não é comida, não é bebida, não são as roupas. O meu tesouro é o meu Pai. Aleluia. E se meu Pai é o meu tesouro, e Ele me chama de bênção, eu vou me tornar Pai.
como Ele é Pai, Ele me torna filho e o filho se torna Pai. Assim como eu sou, sede vós também. Aí você começa a entender, ser tu uma bênção. Sede santos, como eu sou, aí começa a ficar mais tangível. Começa a ficar mais palpável. Poxa, como é que eu vou ser santo? Não, não é simples. Seja como Ele é, no sentido de ser uma bênção como Ele é. Seja separado das coisas do mundo. Não se misture com os valores, princípios. Não seja religioso. Não viva nos parâmetros que a religião traz. Não viva nos parâmetros do seu umbigo. Não viva nos parâmetros de uma mentalidade contaminada com boi. Ou vaca, que tem 5 estômagos. Que rumina. Vai e volta. Vai satisfazer uma vaca, misericórdia. Parece a gente. Aliás, quase nada, né? O que nos satisfaz de verdade se não for o Senhor? Tudo inútil. Nada. Ganhei 1 milhão. Agora eu quero o segundo. Ganhei uma casa. Não, agora não, quero 2. Quero um carro agora. Não, só uma Ferrari não adianta, quero 4. Quero um Mustang. Não, agora eu vou viajar o mundo. Não tem mais, eu vou pra Lua agora. Não, agora eu vou dar uma charré em foguete. Nada satisfaz. O que vai satisfazer o homem se não for a tua presença? Sempre está vazio, né? Sempre vazio, né? Falta de algo. Chega ao ponto de nem bolota de... Vou tentar bolota de porco para ver se... Porque já experimentei de tudo, já gastei com tudo. Vamos experimentar até as porcarias. Nem elas. Nada. Só o Senhor. Então, a gente tem que entender que o meu valor, o valor que eu tenho, e aí quando ele fala, venda o que você tem, preste atenção no valor que você tem. Quando eu entendo o valor que eu tenho, que eu valo mais do que as aves, passa pelo valor que eu dou para o meu irmão. Oi. O valor que eu tenho passa pelo valor que eu dou para os meus irmãos. Ainda que aqueles esquisitos, que eu não acho que é aquela andorinha, que eu acho que não é aquele pardal, mas eu acho ele talvez um corvo. E sabe que corvo come? Carne. Podre. E Deus põe do seu lado. Para ver se acaba com a sua carnalidade. Ai. Como diz a coisa profunda. Vocês valem mais do que as corvos. Senhor, tem uns montes aqui do meu lado. Pois é, deixa de ser carnal que eles vão embora. Estão aí para te purificar, meu filho amado. Glória a Deus. Você precisa deles, você não sabe o quanto. Porque eu te amo. E eu preciso alimentar eles. Porque eles não... Sou eu que cuido deles. Olha só que bênção. Deus cuida dos corvos. E ele usa os crentes carnal para cuidar dos corvos. Olha que beleza. Até mandou o povo levar carne para eles. Não é? Gente, olha que doido. Faz sentido? Estou sentindo umas bicadas. Tá doendo. Pois é. Cai logo em si. Cai logo em si. Deixa de fazer mu. Deixa de balançar o rabinho igual vaca e vira filho logo. Para de brigar pelo boi.
Assume a sua identidade de filho, de filha. Assume a sua herança. Para de pensar como escravo. Senhor, eu só quero a tua presença. Eu não preciso de mais nada. Eu não vou brigar nem um bezerrinho. Não, eu não quero essa mentalidade mais. Pode mandar os corpos comer a carne, Senhor, eu quero andar no Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tira de mim toda a carnalidade, ó Deus. Me ajuda a amadurecer, a virar o homem e a mulher que o Senhor tem para mim, para eu viver. Eu preciso amadurecer. Eu preciso construir este tesouro que, quando eu chegar na tua presença, o Senhor vai falar, você é a bênção que eu mandei você ser. Ah, você ganhou aqui, você é esta bênção. Aleluia. Nunca ninguém vai roubar o que você é. Ladrão nenhum pode roubar o que você é. Nunca vai corroer, a traça nunca vai corroer o que você é. Moisés, Deus preserva Moisés, uma criança no Egito, esconde, 40 anos é tratado como príncipe, na maior instituição da época, o maior governo, cumprindo as ordens prefeito. Quem olhar uma bênção, vai governar, aleluia! O povo de Deus está garantido. Temos ali o nosso. Quando cai em si, descobre que é judeu. Descobre que é hebreu. Deus muda toda a mentalidade dele. Não é assim que você vai reinar, não, meu filho. Não é na base da religiosidade, não. Não é na base desse governo, não. Vai parar no deserto. Chegando no deserto, Deus chama ele e fala, filho, pode tirar a sandália, agora você está em casa. A sarça fala para ele, filho, bem-vindo à sua casa. É nessa simplicidade que você vai viver, filho. Não é no palácio, não é na ostentação da religião, não é no poderio da força do seu braço, não é na riqueza que você achava que eu vivia. É aqui, é com um cajadinho que eu vou libertar e vou fazer. É com uma missão, ele sai dali, de um deserto, com um cajado e uma missão. Não é com uma coroa e um reinado poderoso que toda uma instituição tinha para dar. Um cajadinho e uma direção. Que quando ele está num monte, 40 dias, ninguém perguntou de boi. O que ele está comendo? Será que ele está bebendo alguma coisa? 40 dias, 40 noites. Ele desce. Vê a bagunça que fizeram. Fica nervoso, quebra as tábuas. Deus fala, deixa comigo. Vou fazer um novo povo. Ele não se preocupa com o boi. Ah, tá bom, Deus. É um novo boi para mim, que bênção. Não, não, não. Ele se preocupa com o irmão. Novo povo não. Sobe e fica mais 40 dias. 80 dias ele fica no monte. Novas tábuas. Ele se preocupa de novo com o povo. Não quero boi, Deus. Eu quero tua presença. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso é tesouro que a traça não compra, que o ladrão não rouba, que ninguém corrói. O título da mensagem é Boi ou Irmão? O que nós estamos valorizando? Glória a Deus. Isso mostra qual é o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos entendendo o nosso relacionamento com o Senhor. Nenhum cabritinho ou Senhor, vamos lá, a bênção é nossa. Não existe eu, ele, existe nós. No reino de Deus é façamos o homem à nossa imagem. O nosso reino, venha o teu reino, a tua é a glória, não existe nada meu, não tem nada para mim. Meus amigos, não existe meus amigos.
é o nosso Deus, é o nosso Pai. Moisés é um exemplo claro de um homem que viu o boi ali sendo adorado, mas preferiu os irmãos. Podia ter feito uma nova nação dele. Prefiro meus irmãos. E muitos ainda foram embora e abandonou ele. Será que nós faríamos o mesmo? Eu não sei se eu faria isso. Falar bem a verdade. Vou dar uma de espiritual au, né? Que caiamos em si, cada um de nós, caiamos em si. Perdão, Senhor, quando nós preferimos muitas vezes o boi. Perdão, Senhor, quando ficamos brigando por cabritinhos, ficamos correndo atrás de cordeirinhos, de ovelhinhas, matamos até muitos irmãos por conta disso. Julgamos, queremos preservar até alguns animais e jogamos irmãos no holocausto até. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Julgamos alguns irmãos como corvos, quando o Senhor mesmo queria suprir a vida deles através da nossa carnalidade. Ah, Pai, como somos pequenos sem o Senhor, somos nada. E quando o Senhor opera em nós, aí que nós percebemos que somos nada mesmo. Porque só o Senhor é em nós. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça. E pela tua graça e misericórdia, eis-nos aqui com um cajadinho, que seja, e com a tua missão. Nós queremos vender todos os valores errados que estão no nosso coração. Nós queremos vender tudo aquilo que não provém de ti, para buscar o tesouro correto, que é agradar a tua vontade, que é cumprir o teu chamado, que é cumprir o propósito, e valorizar de forma correta, te dar adoração verdadeira, que é entregar ao Senhor os irmãos que o Senhor nos tem confiado, salvos, remidos da morte, porque nós resolvemos ser a bênção que o Senhor nos mandou ser. Eu acho que não há maior adoração do que essa, de cumprir a tua voz, a tua ordem e o teu chamado. Obrigado, Deus, por nos confiar a nós esse chamado da reconciliação. Cumpra-se em nós o teu querer, através do teu Espírito que opera em nós, Pai. A ti a honra, a glória, o louvor, poder e majestade. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa escolher cada dia mais os teus irmãos. Se você tinha até já feito fazendas de manadas, venda todas. Venda todas as cabeças de boi, por favor. Valorize o que o Senhor valoriza. Obviamente os irmãos estão me entendendo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Te dê a paz em nome de Jesus.